Queridos amigos do canal Histórias Bíblicas Narradas, sejam muito bem-vindos. Hoje chegamos ao 9º estudo da nossa jornada pelos grandes temas da Palavra de Deus. E talvez nenhum assunto desperte tanto medo, tanta curiosidade e tantas perguntas quanto aquele que vamos estudar hoje. O que acontece quando uma pessoa morre? Será que ela continua vivendo em algum lugar? Será que pode voltar para visitar seus familiares? Será que os mortos nos observam? Ou será que existe uma esperança muito mais maravilhosa do que todas as teorias humanas? Antes de continuarmos, permita-me fazer um pedido muito especial. Se você acredita que esta mensagem pode levar esperança a alguém que perdeu um ente querido ou vive com medo da morte, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Talvez você nunca imagine o alcance de um simples compartilhamento. Mas Deus pode usar esse gesto para confortar um coração que hoje está sofrendo. Agora, por alguns instantes, silencie sua mente. Esqueça o barulho do mundo. Abra o coração e permita que a palavra de Deus responda uma das maiores perguntas da humanidade. Desde o início da história, o ser humano tenta vencer a morte. Construiu monumentos, escreveu filosofias, criou religiões, inventou teorias. Alguns acreditam que a alma vai imediatamente para o céu. Outros pensam que ela volta em outro corpo. Há quem imagine que os mortos continuam caminhando entre nós. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. O que diz a Bíblia? Não aquilo que as tradições afirmam, não aquilo que a cultura ensina, mas aquilo que Deus revelou. Voltemos ao princípio. Imagine o momento da criação. Ainda não existem cidades, não existem oceanos cheios de navios, não existem impérios. Existe apenas o Criador diante da obra de suas mãos. Então Deus se inclina sobre a terra. Toma o pó, modela cuidadosamente o corpo humano. Cada detalhe, cada músculo, cada osso, cada traço. Mas aquele corpo permanece imóvel. É perfeito, porém sem vida. Então Deus aproxima-se e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Naquele instante acontece o primeiro milagre da humanidade. O barro passa a respirar. Os olhos se abrem. O coração começa a bater. O homem torna-se uma alma vivente. Perceba uma verdade extraordinária. A Bíblia não diz que Deus colocou uma alma dentro do homem. Ela diz que o homem tornou-se uma alma vivente. Corpo mais fôlego de vida resulta em uma pessoa viva. Agora imagine o caminho contrário. Quando chega a morte, o corpo retorna ao pó. O fôlego de vida volta para Deus. E a pessoa deixa de viver. Por isso a Escritura afirma que os mortos nada sabem. Eles não planejam, não trabalham, não sofrem, não se alegram, descansam. Talvez essa afirmação surpreenda muitas pessoas. Porque ao longo dos séculos surgiram inúmeras crenças sobre espíritos, aparições e comunicação com os mortos. Mas Deus deseja proteger seus filhos do engano. Se os mortos estivessem conscientes no céu, por que a Bíblia chamaria a morte de sono? Foi exatamente essa palavra que Jesus escolheu. Quando Lázaro morreu, Cristo declarou aos discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme. Eles imaginaram que fosse um descanso comum. Então Jesus explicou claramente: Lázaro morreu. Que comparação maravilhosa! Para Jesus, a morte é semelhante ao sono. Quem dorme profundamente não percebe o tempo passar. Pode parecer uma noite, mas ao despertar, parece que foi apenas um instante. Assim também será com aqueles que morreram confiando em Cristo. Fecharão os olhos para este mundo. E para sua consciência, o próximo instante será o encontro com o Salvador. Que esperança extraordinária! Imagine um cristão fiel que morreu há centenas de anos. Para nós, séculos passaram. Mas para ele, o próximo momento será ouvir a voz de Jesus chamando para a vida eterna. É por isso que a maior esperança da Bíblia não é a morte, é a ressurreição. Se os salvos já recebessem imediatamente sua recompensa ao morrer, por que Jesus voltaria para ressuscitá-los? Por que haveria trombetas? Por que haveria sepulturas abertas? Porque Deus promete algo infinitamente maior. Na segunda vinda de Cristo, os mortos que confiaram nele ouvirão sua voz. Os túmulos se abrirão. A morte perderá definitivamente sua vitória. Os corpos serão transformados. A corrupção dará lugar à incorruptibilidade. A mortalidade será revestida de imortalidade. Que cena gloriosa! Imagine milhares de cemitérios ao redor do planeta. Lugares onde hoje existem lágrimas e saudades. De repente tudo muda. Pais reencontram filhos. Filhos reencontram pais. Amigos voltam a se abraçar. Os anjos acompanham cada um dos remidos. E todos sobem para encontrar Jesus nos ares. Nesse dia, ninguém perguntará onde está a morte, porque ela terá sido vencida. Mas existe uma verdade ainda mais profunda.
Desde o Jardim do Éden, Satanás tentou convencer a humanidade de que o ser humano não morreria. Foi sua primeira mentira. E ela continua sendo repetida de muitas formas até hoje. Por isso Deus nos convida a confiar não nas tradições humanas, mas em sua palavra. A Bíblia não apresenta a morte como uma libertação definitiva. Ela apresenta a morte como um inimigo que será destruído por Cristo. E somente Jesus possui poder sobre ela. Talvez neste momento você esteja lembrando de alguém que partiu. Talvez exista uma cadeira vazia em sua casa. Talvez uma fotografia desperte saudade todos os dias. Talvez você ainda chore em silêncio. Se for assim, quero lhe dizer uma coisa baseada na promessa do próprio Cristo. Para aqueles que dormem no Senhor, a despedida não será eterna. Existe um amanhecer preparado por Deus. Existe uma trombeta que ainda tocará. Existe uma voz que nenhum túmulo conseguirá silenciar. A voz daquele que declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida." Perceba então o centro desta mensagem. O Evangelho não foi dado apenas para ensinar como morrer. Foi dado para anunciar como viver eternamente. Jesus entrou na morte para que nós não permanecêssemos nela. Ele venceu o sepulcro para que seus filhos também o vencessem. E hoje, ele continua fazendo o mesmo convite que ecoa através dos séculos. Vinde a mim. Ele recebe os cansados, recebe os pecadores, recebe os que têm medo, recebe os que choram. E oferece algo que nenhum ser humano pode oferecer, a vida eterna. Talvez você tenha iniciado este vídeo apenas querendo entender uma doutrina, mas Deus deseja muito mais do que informar sua mente. Ele deseja transformar o seu coração. Porque a pergunta mais importante não é: o que acontece quando morremos? A verdadeira pergunta é: quando Jesus voltar, eu estarei entre aqueles que ouvirão sua voz e ressuscitarão para a vida eterna. Que possamos entregar nossa vida a Cristo diariamente, permanecer firmes em sua palavra e viver com os olhos voltados para a bendita esperança. E quando chegar o grande dia da ressurreição, possamos olhar para o Salvador e dizer com alegria: este é o nosso Deus. Nele esperamos e ele nos salvou. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Narradas, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Talvez Deus transforme um simples compartilhamento seu no início da caminhada de alguém rumo à vida eterna. Que Deus abençoe você, sua família e fortaleça sua esperança na volta de Jesus. Amém.